Como vocês estão? Estamos aqui falando agora sobre Israel, a terra sagrada por excelência. Israel, o solo sagrado por excelência. Esses tópicos, eles vão começar na página 99, o primeiro que eu citei, e o segundo, na página 95, o primeiro, que é o capítulo número 9, e o capítulo número 10, que é na página 99. Como começou a nação judaica? A nação judaica ela vai começar com um chamado de Abraão, cerca de 2000 a.C. Abraão ele é chamado para ser pai de uma grande nação e ele vai ter um filho, né, que é o filho da promessa, e o outro filho ele vai gerar com a sua escrava Agar. O filho da promessa e Agar, Isaac e Ismael. Isaac era o filho da promessa, filho de Sara. De Isaac vai nascer gêmeos, dois, Esaú e Jacó. Isso quando Isaac tinha 60 anos de idade aproximadamente. Esaú, ele não foi preterido por Deus, e sim Jacó, segundo conta a história bíblica, que está sendo narrada lá no livro do Gênesis ainda. Jacó ele tem filhos, desses filhos vai ter 12. Desses 12 filhos, eles vão gerar ali a tribo de Jacó, que passa a ser conhecida com um nome que Jacó recebe quando luta com o anjo Israel. Então, por isso que vem o nome da nação de Israel. Nesse período, José ele é vendido pelos seus irmãos e é levado ao Egito. No Egito, José fica ali como escravo, depois ele passa a ser um dos administradores ou dos governadores do Egito, e passa a ter um período de grande fome. Os irmãos que venderam ele, depois chega até o Egito, e eles vão morar ali no Egito, juntamente com o seu irmão na terra de Gósen. Os anos passam, vem um faraó que não conhece o povo de Israel, não conheceu José, mas o povo de Israel era um povo muito numeroso. O Egito nessa época tinha vários povos e várias rebeliões provocadas por esses povos. Então, para que essas rebeliões fossem exatamente enfraquecidas, ou esses povos enfraquecidos, de tempo em tempo eles matavam os homens que nasciam para ficar apenas com as mulheres. E isso acontece então com aquelas crianças do povo de Israel. O povo de Israel, algumas eram escondidas com as parteiras, e uma dessas crianças que a mãe escondeu, a Jacobede, era exatamente Moisés. Moisés, então, ele é jogado ao rio e depois ele é educado com a ciência do Egito no palácio. Depois ele se revolta de ver um egípcio maltratando um do seu povo, mata o egípcio, esconde o corpo, foge. Fica um grande período no deserto e cerca de 1500 a.C. ele vai voltar para poder libertar o povo ali daquele domínio. Deus manifesta grande poder a Moisés, contudo, aquele povo de dura cerviz, apesar de ter sido já liberto do Egito, eles vão passar a vagar no deserto. Depois dele, acaba ocorrendo que uma geração toda morre e 2 apenas sobrevivem, que é Josué e Caleb,
eles vão invadir a terra que era prometida. Essa terra prometida, Canaã, e eles acabam entrando nessa terra, subjugando alguns povos, faltando muitos povos para subjugar. O tempo passa, Josué morre e entra num período onde não havia reis em Israel, que é o período do livro dos Juízes. Esse período cada um fazia o que queria, o que achava melhor. Deus levanta alguns líderes isolados ali para poder agir com poder, salvar aquele povo que às vezes caiu em situações adversas. O povo então quer para si um rei e acabam elegendo, chamando Samuel para eleger Saul. Saul então passa a ser rei em Israel. Tem um reino turbado, numa confrontos diretos com o sacerdote Samuel e profeta, não respeita a ordem de Deus. Deus então fala que vai tirar o trono dele e passar para Davi. Isso é importante porque Jerusalém ainda não era capital no reinado de Saul. Contudo, quando o rei Davi ele vai assumir o trono cerca de 1000 anos antes de Cristo, ele vai se mudar para Jerusalém e Jerusalém então passa a ser a capital. Ele recebe uma promessa aonde o reino dele se estenderia por toda a eternidade, que no caso os cristãos acabam apontando sempre para Cristo. Os descendentes de Davi, eles acabam continuando a governando Israel cerca de 400 anos. Seria um período que é reconhecido na linha do tempo que eu botei para vocês como azul água, que vai de 1000 a 600 antes de Cristo. A sociedade de Israel acaba indo bem nesse período, contudo, depois da morte de Davi, acaba assumindo o seu filho, que era Samuel, que era Salomão, demais, né? Samuel, filho de Davi, que era Salomão. Salomão ele vai morrer e o reino passa para o seu filho tenta cobrar mais impostos que já eram caros, e assim o reino fica dividido, o reino do norte e reino do sul. Nesse pedaço vai acontecer alguns períodos, né, que vale a pena nós falarmos. Exemplo, o exílio da Babilônia, que acaba acontecendo cerca de 600 a.C., que vem as maldições que são lançadas, né, sobre eles. Nabucodonosor, ele é um dos poderosos reis da antiguidade, ele acaba tomando aquele local, e eu até coloquei no slide as partes das maldições que Deus tinha dito lá no livro de Deuteronômio, que acaba se cumprindo dentro desse período. Então, por 70 anos, o período que é mostrado na linha do tempo que eu fiz em vermelho para vocês, os israelitas ficaram exilados fora da terra de Abraão e seus descendentes. O retorno acaba dando mediante ao povo persa, que é ditado por Dario, por Ciro, que acaba sendo o conquistador da Babilônia. Contudo, Israel ela fica, né, cerca de um grande tempo sem ser dona da sua própria terra. Depois disso vieram os gregos, que acabam invadindo e conquistando aquela área, e depois o período dos romanos, que tomam aquela região e ficam. O segundo exílio, que é o exílio judaico, que é o exílio babilônico, que vai fazer o povo sofrer durante um bom tempo também. Com o retorno a esse povo,
Israel passa a ser dominada pelos romanos. Assim vai ter a diáspora, o povo é distribuído em todas as nações na terra e vive um período de 1900 anos afastado da sua cidadania, da sua terra. No século XX já vai acontecer o que é chamado de Holocausto, onde na Segunda Guerra Mundial é morto vários milhares de judeus. Então, depois disso, em 1948, a ONU ela vai trabalhar para que Israel retorne à sua terra. Contudo, Israel nunca alcançou seu apogeu geográfico, o que era prometido. O povo de Israel, a maior proporção geográfica foi no reino de Salomão. Hoje Israel é do tamanho de Sergipe. O que faltou para vocês são os nomes de Israel, que é conhecida como Canaã, terra dos amorreus, terra dos hebreus, terra de Israel, terra de Judá, terra prometida, terra santa, e assim por diante, que são conhecidos os nomes que tem na Bíblia. Encerramos essas aulas, peço que você leia e depois assista o vídeo, e nós estaremos interagindo. Deus te abençoe.